empreitada, né, aí nesse acolhimento para vocês nesse semestre. Fabiano vai contar um pouquinho da história dele. Sem revelar a idade, eu fui aluna de Fabiano, né, na instituição. E antes de passar a palavra para ele, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história e das boas-vindas, né? Falar para vocês como é que vai ser esse semestre que ainda permanecemos, né? Com essa situação de pandemia. A gente ainda permanece com o semestre. Deixa eu vir para cá, que está um pouco mais iluminado, que agora ficou escuro. Agora acho que aqui está melhor. A gente ainda está num semestre atípico, né? Um semestre onde a gente ainda tem vivido um processo de pandemia. A gente ainda não tem vacina para todo mundo. Iniciamos o processo de vacinação, né? Mas que até chegar em nós, professores, até chegar em vocês, alunos, que eu acredito que vão ser um dos últimos grupos, né? A gente ainda tem um tempo a percorrer. E eu sei que essa ansiedade tem tomado muito vocês, tomado. Meu WhatsApp tá cheio de perguntas. Mariana, como é que vai ser esse semestre? Como é que vai ser esse semestre? Vai ser presencial? Vai ser remoto? Então, a gente está construindo um documento, gente, e até amanhã a gente vai publicar para vocês esse documento, onde nele consta o nosso plano de retomada do curso. A instituição já tem um plano de retomada, e a gente, a partir do plano de retomada institucional, tem construído o nosso plano de retomada, que vai acontecer de forma gradual, de forma responsável, para que todos tenham segurança. Porque a gente sabe que, apesar das coisas estarem todas reabertas, apesar de tudo já estar funcionando normalmente, a gente ainda tem um vírus, né, sendo disseminado. Inclusive, peço que todos façam orações e unam suas forças por professora Cris Nicolau. Ela está com Covid, está em casa, está bem, está medicada, né, mas para que ela possa ficar bem logo, se recupere. Então é isso, gente. A gente vai publicar para vocês. Não será um retorno de todas as disciplinas, nem de todas as disciplinas práticas. A gente vai priorizar nesse plano de retomada, já está priorizando, né? Eu só estou esperando os professores fecharem todos os cronogramas para poder passar para vocês. As disciplinas que realmente elas precisam acontecer no campus, né? Que não tem uma outra forma de acontecerem remota. Aquelas que são essenciais de acontecerem. E a gente também precisou balizar nesse plano de retomada o sentimento de segurança de todos os professores, porque a gente tem professor que é do grupo de risco, a gente tem professor que ainda se sente inseguro, assim como eu sei que existem alunos que se sentem inseguros de retornar presencial. Então, tem todo esse processo que a gente precisou ir balizando, né, e construindo para construirmos esse plano de retomada, certo? Então, até amanhã a gente vai publicar para vocês, no grupo dos representantes, nas nossas redes sociais, para que todo mundo tenha acesso e fique ciente de quando sua disciplina volta e qual a disciplina que vai voltar. Eu não sei se aqui tem algum aluno ingressante do P1. Quero dar boas-vindas aos alunos do P1. Agradecer a vocês pela confiança mais uma vez, né? Tanto dos que permanecem quanto dos que ingressam. Como é bom, né, ter alunos de P1, esse renovo, essa ansiedade do novo, esse medo junto com o friozinho na barriga, né? Então eu quero dar muito boas-vindas a vocês. E eu vou falar um pouquinho agora, antes de passar para Fabiano, coisinha rápida, um pouquinho sobre a minha trajetória, né? O tema do nosso esquenta é vocação, porque ideias têm consequências. E é nisso que a gente vai se basear. Chamei o professor Fabiano porque ele foi aqui, participou da história do Unip. Hoje à noite a gente vai ter professor Eduardo, que também faz parte da história do Unip, professora Camila, professor Rui. E aí, a minha trajetória começou no Unip em 2006. Comecei no Unip em 2006. A minha primeira opção sempre foi fazer arquitetura. Coloquei na Federal Civil, porque eu achava que se complementavam e realmente se complementam. Mas não tive nota, na época o meu era PSS, não era Enem.
Então, eu não tive nota para passar na federal para civil, passava para arquitetura, mas não passava para civil. Então, eu entendi que o meu caminho, né, quando essa porta se fechou, eu entendi que o meu caminho eu devia construir aqui no Unip. Em 2006, eu comecei o curso de arquitetura aí no Unip. Toninho foi meu professor, Fabiano foi meu professor, alguns outros professores que não estão mais na instituição também foram meus professores, Hernani, Silvinha. Tive a oportunidade de, dentro desse processo, né, de aprendizagem da instituição, participar de monitorias. Os projetos de pesquisa e extensão que eu participei, gente, foram essenciais quando eu decidi que queria seguir carreira acadêmica também. Então, eu participei de projetos de extensão com o professor Marcos Suassuna. E aí, depois, quando eu fui entrar no meu mestrado, lá na UFPB, eu percebi o quanto isso que eu trilhei dentro da minha carreira, né, como estudante, fez diferença, né? Os artigos que eu publiquei através dos projetos de extensão e pesquisa, o suporte que eu tive nas disciplinas que eu fui monitora. Então, tudo que você planta na instituição, né, você, como estudante, isso já faz parte do seu processo de formação, do seu processo de ser profissional arquiteto, né? Isso já vai construindo a sua identidade como arquiteto e urbanista. Isso já vai trazendo para você, né, bagagem para abrir um escritório, para quem sabe atuar na vida acadêmica. E assim eu fui. Concluí nos 5 anos aí, em 2011 me formei. Logo que me formei, trabalhei com o professor Marcos Suassuna no escritório dele. Antes de me formar também estagiei, tive a oportunidade de estagiar. Na minha época, estágio não era obrigatório na matriz curricular. Então, a gente estagiava porque a gente escolhia estagiar mesmo, né? Não tinha uma obrigatoriedade. E aí algumas pessoas estagiavam, outras não. Mas como é importante esse processo de estágio, né? Para que você viva profissionalmente dentro de um escritório, tenha essa experiência do dia a dia do ser arquiteto mesmo. Foi um tempo muito bom que eu estagiei lá no escritório de Toninho e Hernani. Obrigado, não sei se Toninho tá aí, mas obrigado pela porta, viu, Toninho? Foi um tempo muito importante para mim, para o meu crescimento profissional. Tudo que eu sei de detalhamento, minha gente, foi com eles que eu aprendi. Cada parafuso que eu tive que desenhar no AutoCAD, que lá representa até os parafusos. Então, foi um processo muito bom. Não foi fácil, gente. Formar em arquitetura não é fácil. Fabiano está aí para provar, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. A gente sabe que é um curso que é suado, que é noite sem dormir, é namorado que tem que ficar de lado um pouquinho, mas que faz parte do seu processo de formação. E aí as coisas foram, as portas foram se abrindo na faculdade. Eu já entendi que eu queria ensinar, que eu queria enveredar por essa vida acadêmica. E aí, assim que me formei, já entrei no mestrado, fiz pós-graduação e fui construindo, né? Colocando ali um tijolinho no muro da minha vida profissional. Tentando cumprir essas etapas, assim, com calma, sem deixar a ansiedade tomar conta de mim. E aí, em 2015, eu participei de um processo de seleção do Unip e entrei como professora. E aí, eu fiquei muito feliz e realizada em poder retornar, né, para o Unip agora como professora e poder somar e contribuir, né, e ajudar dentro do processo de formação de tantos. E agora, em 2020.2, abriu-se a porta para eu entrar na coordenação. E estou muito feliz, muito realizada, né, como gestora. Sei que existem falhas no processo de gestão, mas a gente faz uma gestão colaborativa, né, junto com vocês, junto com os professores, para que a gente consiga construir o curso de arquitetura de acordo com as diretrizes curriculares, mas também com a nossa cara, né? A cara do Unip, a cara do aluno Unip, do professor Unip. E é isso, gente. Hoje eu tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em maio. Tenho um marido que também é arquiteto e tenho um filhinho lindo, maravilhoso, de 1 ano e 8 meses, que é uma delícia, Matias. E eu espero que assim que pudermos estar, né, todos juntos novamente, eu possa apresentar presencialmente a minha família para vocês. Então, obrigada por esse tempo, por estarem aqui me escutando. E eu passo a palavra agora para o professor Fabiano, que vai falar um pouquinho da trajetória dele,
Se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr aí no chat, que eu vou estar administrando aí as perguntas de vocês. Pode ser para mim, pode ser para o professor Fabiano. E no final a gente vai ter um tempinho aí para conversar. Obrigada, gente. Fabiano, tá contigo. Oi, gente, obrigado, Mariana. Bom dia para você e para todos, né, e todas. Primeiro dizer como eu estou feliz, né, de estar participando desse momento. Acho que vai ser uma hora, né, que é o tempo que a gente estava definindo para essa conversa, Mariana, muito legal, principalmente para mim, né? Eu achei muito interessante esse pedido, esse formato do evento de vocês, do evento Unip, de tratar estudos de caso, né? E vai ser uma oportunidade, assim, principalmente para mim, retomar coisas que quando a gente. É aquela história do relembrar é viver, né? Você vai relembrando e vai revivendo as coisas. E na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando, né, de, de olhar para trás e ver como foi bom, né? Como foram boas uma série de experiências. Bom, e antes de eu começar a falar, na verdade, eu preciso agradecer não só o convite de professora Mariana, mas também o suporte e o apoio que ela está me dando nesse momento agora. Quando eu for explicar para vocês um pouco da minha história, vocês vão ver que eu não atuo majoritariamente em João Pessoa. O nosso escritório está sediado em Campina Grande, eu dou aulas em Campina Grande hoje, e por acaso hoje eu estou em João Pessoa fazendo um levantamento, que eu vou falar um pouco para vocês também, numa casa tombada aqui em João Pessoa, e Mariana e Davi me acolheram aqui na Hi-Fi, né? Eu estou aqui numa super estrutura, é, com tudo do bom e do melhor, assim, água, café, enfim, a loja é incrível, então não poderia deixar de agradecer vocês, Mariana e Davi, por essa acolhida também, né? Agradecer o Unip, evidentemente, não só pelo convite desse momento de hoje, mas eu acho que eu tenho uma gratidão com o Unip para toda a vida, porque como Mariana falou, eu fui professor dela, né? Eu sempre fico me sentindo velho quando eu me lembro que eu fui professor lá no início. E foi o minha primeira experiência como professor. E eu fico muito contente hoje de ver quantos ex-alunos lá daquela minha primeira turma, ou das primeiras turmas que eu dei aula, que se tornaram professores, né? Do Unip e de outras instituições, como é o caso de Mariana e também de Eduardo, que eu estava vendo, né, na programação, e Cris, né, que eu não sabia que estava aí com Covid, e estou aqui já desejando assim a pronta recuperação dela. Cris também foi minha aluna, mas, enfim, apesar dos muitos cabelos brancos já, eu não me considero assim tão distante dessa geração, né? Eu não me sinto tão mais velho do que vocês, assim, não por um problema com idade, que eu não tenho nenhum, mas porque realmente eu considero que eu comecei a dar aula muito cedo, né? E aí eu vou começar a falar um pouco sobre mim, para a gente alinhar um pouco, Mariana, nesses calendários da gente, tá? Bom, e aí eu acho o seguinte, que nesse momento, nesse formato, que é um formato muito novo para mim, de evento, eu queria desconstruir um pouco que fosse uma palestra, né, de Fabiano Mello, né? Não acho que deveria ser assim. É tanto que, quando a Mariana entrou em contato comigo, ela mencionou uma espécie de bate-papo, muito mais do que uma fala, uma apresentação de qualquer coisa, que fosse um bate-papo. Então, eu acho que a gente poderia desconstruir um pouco esse modelo de alguém que fala bastante e depois algumas pessoas perguntam. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat aqui, mas Mariana já disse que ia administrar isso, então se vocês quiserem interferir em qualquer momento, a gente para e eu respondo. Eu acho que a ideia de trocar essa figurinha com vocês é mais interessante do que qualquer tipo de apresentação que eu possa fazer sobre o trabalho, o meu trabalho pessoal, como professor, pesquisador, como
arquiteto de ofício, né? Que eu também sou. Então, a gente poderia, eu pensei nessa 1 hora, né, que a gente tem, ou um pouco menos, um pouco mais, que a gente dividisse mais como um bate-papo, onde eu pudesse responder algumas coisas, ou desenvolver algum pensamento a partir de alguma inquietação que possa surgir. Tô vendo que tem muita gente, né, 55 pessoas na sala, isso é muito legal, do que uma apresentação. É tanto que eu nem preparei nenhum PowerPoint específico sobre a produção do nosso escritório. Abri aqui algumas telas do site do escritório, de alguns outros sites, para a gente, só para ilustrar, né? Para não ficar 1 hora vocês olhando para a minha cara, né? E, bom, mas assim, se a gente pactuar que pode ser assim, eu vou então dividir em 2 partes, né? Essa minha fala. Eu vou falar um pouco de mim, da pessoa, como a Mariana colocou também aí o histórico dela, e depois eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu acho interessante, não por vaidade, falar sobre a vida pessoal da gente, mas porque eu acho que em trabalhos como o de arquitetura e urbanismo, é muito importante a gente entender onde nos levou até onde a gente está hoje, né? Em trabalhos do campo da criação, eu acho que quem nós somos, quem nos forjou, as experiências pessoais que a gente viveu, elas explicam muito de como a gente trabalha como arquiteto, ou como, enfim, qualquer outra atividade do campo da cultura, né? Às vezes a gente esquece que a arquitetura é uma atividade cultural também, né? Apesar de ser um ofício aplicado. E aí, assim, o que eu posso já dizer de cara, Mariana revelou a idade dela aí, e eu vou revelar a minha, né? Eu nasci em Campina Grande em 1981. Ah, portanto, esse ano eu completo 40 anos, é um ano muito especial para mim. No finalzinho, né? Eu acabei de fazer 39 anos, agora em dezembro. E o meu escritório também completa 10 anos. Completou 10 anos ano passado, ano retrasado, né? 2020. E aí eu cresci em Campina Grande, eu nasci em Campina Grande, eu sou filho de pais que são professores, eles são professores universitários. O meu pai nasceu próximo a Campina Grande, mas foi criado em Campina Grande. Mas minha mãe é natural de São Paulo, apesar da família dela, parte da família dela ser de Pernambuco, mas ela nasceu em São Paulo e foi criada em São Paulo junto com meus tios, avós. É uma família de jornalistas. E minha mãe é antropóloga, ela fez ciências sociais e veio para Campina Grande nos anos 70, e foi mais ou menos a época onde se formou a Universidade Federal da Paraíba em Campina Grande, e hoje se chama UFCG, né? Mas que até pouco antes de eu me formar, ela ainda era UFPB, né, lá em Campina Grande. Então, meus pais são professores universitários, minha mãe da área de humanas, né? Ela fez ciências sociais e antropologia, e meu pai é químico, né? Mas, apesar de professor da área de química, ele tem uma atividade de músico amador, mas que sempre teve muito presente na minha vida, né? Essa coisa da música, no caso do meu pai. Ele participou de grupos de coral quando era mais jovem, e ele é exatamente da mesma geração de Elba Ramalho, que todo mundo conhece, né? E que também é natural, não é natural de Campina Grande, mas foi criado, assim como meu pai, também em Campina Grande. Então, meu pai fez parte de um grupo de teatro e música que é o Beicate de França, que também é outra artista aqui de João Pessoa, faziam parte. E depois ele entrou para a área de chorinho, ele é músico instrumentista, e eu fui criado, cresci um pouco nesse universo de um lado boêmio, né?
e muito em função da música, mas de outro lado é de muita efervescência cultural, porque tanto essa atividade musical do meu pai, como a própria atividade docente dos anos 70, início dos anos 80, era uma atividade muito intensa. Então, eu sempre tive dentro da minha casa circulando não só músicos, como escritores, Braulio Tavares, né, que é um grande intelectual de Campina Grande, que mora no Rio há muito tempo, e que tem músicas com Lenine, tem peças de teatro importantes e peças literárias também, também conviviam na minha casa. Então, de alguma forma, eu nunca tive, eu não venho de uma família de arquitetos, mas eu tenho um pouco de contato com o campo da cultura por meio dos meus pais, né? E, e um dos meus tios em São Paulo, é, que, como eu disse, é uma família de jornalistas. Meu avô fundou um jornal importante em São Paulo chamado A Última Hora. E os meus tios, com exceção da minha mãe, todos se tornaram jornalistas. Mas antes de se tornarem jornalistas, cada um fez uma faculdade diferente. E um dos meus tios fez a faculdade de arquitetura. E eu cresci também com essa história dele não ter terminado a arquitetura em São Paulo. Ele fez FAUSP, né? Mas nunca concluiu o curso. E, como Mariana colocou, é um curso difícil, né? De se concluir, mas sempre havia uma brincadeira na minha família de que esse meu tio ele enveredou por outras áreas, como muita gente do campo da cultura também tentou fazer arquitetura e não terminou, né? A exemplo de Tom Jobim, que obviamente todo mundo conhece, e o próprio Chico Buarque, de Holanda, né? Também. Então existia essa brincadeira lá em casa. Bom, tudo isso para dizer que, de alguma maneira, o que me. Eu nunca soube exatamente que queria fazer arquitetura. Eu não diria que eu nasci querendo fazer arquitetura, eu nasci estimulado e decidido a fazer arquitetura na minha vida, né? A arquitetura surgiu muito mais a partir de uma questão de exclusão, assim, por exclusão, no ensino médio a gente sempre fica, né, decidindo o que fazer, e aí antes a gente decide o que não fazer, então eu não queria fazer nenhum curso de saúde, porque hoje tenho muito medo de sangue, dessas coisas. É, Gosto muito da área de exatas, mas não era. Isso eu também sabia que não queria ser. Não queria um curso tão cartesiano assim, né? Então eu tinha essa coisa do que eu falei dos meus pais, me levavam para algo de humanas, mas que eu não sabia exatamente qual seria. Meu irmão já morava em João Pessoa, não existia o curso de arquitetura em Campina Grande, lá no final dos anos 90, e meu irmão fazia jornalismo, como eu disse, né? Eu sou filho, eu tenho dois irmãos, um por parte de mãe e outro por parte de pai. Fui criado com esse irmão por parte de mãe, e ele tinha ido morar em João Pessoa para fazer jornalismo. E aí eu vi, na época, foi exatamente, Mariana, interessante as coincidências da vida. Eu entrei na faculdade em 2000, e em 2000, salvo engano, foi a primeira turma de arquitetura do UNIP, em João Pessoa. Foi, eu acho que, a segunda escola de arquitetura do estado, a primeira era a UFPB, né? E a segunda escola foi o UNIP. E a primeira turma foi lá em 2000. E eu consegui passar, na verdade, em arquitetura na UFPB. Foi uma opção para mim, porque não era uma época que existia tanto financiamento estudantil para universidades privadas, e a minha família não tinha condições de pagar uma escola privada, né? Então, eu cursei a UFPB, meu irmão já estudava na UFPB, meus pais teriam condições de me manter em João Pessoa, mas não de pagar uma faculdade privada. Então, já era uma escola que nasceu muito forte, né, o UNIP. Depois eu vou explicar um pouco a história do UNIP na minha vida e como a Amélia Pané, que talvez alguns de vocês conheçam. Hoje ela é professora da UFPB, mas ela fundou o curso de arquitetura do UNIP e sempre foi uma referência muito forte, ainda é uma referência muito forte para mim, profissional, né? E
Enfim, em 2000 eu entrei na faculdade em João Pessoa, de arquitetura. Fui morar sem meus pais, em João Pessoa, com meu irmão, e, é, e entrei lá na Federal. Terminei o curso de arquitetura em 2005, né? É, eu fiz os 5 anos, como a Mariana também falou, que o curso dela também durou esse tempo mínimo. E na graduação aconteceram já algumas coisas que eu acho que foram muito importantes para formar a identidade de quem eu sou hoje, né, como arquiteto, né? E algumas coisas, por exemplo, as experiências de estágio, que eu vou comentar um pouco também, e as experiências de pesquisa e extensão foram fundamentais para a minha formação. Eu acho, estou vendo aqui no chat que Cíntia Pedrosa aparece aí também dizendo que foi minha aluna, foi mesmo. E na graduação eu tive duas experiências de pesquisa muito distintas, e, na verdade absolutamente opostas. Uma foi na área de tecnologia das construções, com o professor Aloysio Braz, que ainda é professor lá e que foi muito importante porque me aproximou de uma área da tecnologia que eu não tinha muita afinidade. E uma outra experiência na área de teoria e história, com a professora Neuci Nem, que inclusive faleceu ano passado e hoje seria aniversário dela. Eu queria, inclusive, dedicar essa minha fala aqui a ela hoje, que é uma pessoa me faz muita falta. Né? Uma arquiteta, para mim, incrível, uma grande referência para mim e para muitos, né? No caso, não só profissionalmente, porque era uma referência de pesquisa de arquitetura moderna no Brasil e fora do Brasil, mas para mim também é um exemplo de pessoa, né? Com toda a sua controvérsia, ela é aquela pessoa que ou você amava ou odiava, e eu acho que eu sou muito grato a ela porque ela me ensinou muita coisa como pessoa, mas também como arquiteto também, né? E essas duas pesquisas, tanto na área de teoria e história como na área de tecnologia, foram muito importantes. A de tecnologia, principalmente porque me encaminhou para um mestrado que eu entrei assim que eu terminei a graduação. Então, eu terminei a graduação em 2005. E em 2006 eu já estava no mestrado em João Pessoa. E aí terminei no meio de 2008. E aí, em 2009, eu já comecei a dar aula. Eu acho que foi exatamente esse ano de 2009 que eu fui professor de Mariana, de Cíntia, de Cris, de Eduardo Nóbrega e tal. Se eu tiver errado aqui na cronologia, vocês me corrijam. Mas eu era, assim, olhando para trás hoje, eu vejo como foi uma aventura, né? Ter começado a dar aula assim tão cedo, mas ao mesmo tempo de como eu sou grato, não só à Unip, mas também às figuras na época de Amélia Pané e Patrícia Alonso, que eram as coordenadoras, foram as pessoas que me deram esse crédito de começar a dar aula tão cedo, né, apesar de já com mestrado. E eu posso dizer, olhando para trás hoje, que aprendi muito mais do que ensinei. E acho que fica desse período lá, 2009, 2010, que eu tive a minha primeira experiência como professor lá no IP, fica principalmente as boas lembranças da instituição e das pessoas, né? Não por acaso a gente, 10 anos depois, se encontra ainda com muito carinho, né, Mariana? Tanto a gente, por ocasião dessas experiências profissionais, como Eduardo Nobre, que vai estar com vocês também, que agora está junto comigo na gestão do Conselho de Arquitetura. Dudu era um cara que, assim, tinha sido meu aluno, depois acho que a gente nunca tinha nem se falado, nem se cruzado. E eu liguei para ele compor essa chapa atual do Conselho de Arquitetura, e de cara a gente já, né, lembrou daquela época com todo carinho, assim. Então, eu só tenho a agradecer, e, assim, tenho lembranças muito boas dessa época, né? E, assim, como eu estava dizendo, a experiência de mestrado na área de tecnologia me possibilitou ser um bom professor, não da área de tecnologia, porque no UNIP tinham excelentes, ainda devem ter, porque eu não conheço hoje todo o corpo docente, mas tenho certeza que todo mundo é super qualificado, mas na época eu dividia a docência com excelentes engenheiros civis,
como Sandro Cabral, que é uma referência ainda na área de cálculo, e Rômulo Polari Filho, que era um engenheiro que tinha feito mestrado comigo, e que hoje é presidente da Cinep, que é um órgão importante do Estado. E esses professores, Felipe também, que são engenheiros, não deixar muito espaço para eu, como um arquiteto com mestrado na área de engenharia e tecnologia, desse aulas nessa área. Então, o que me salvou, na verdade, foi a minha capacidade de dar outras aulas que eu adquiri na parte de teoria com Neucity Nem, como aluno dela, e também com atividade de pesquisa com ela, e também nas aulas de projeto. Então, hoje, já há muito tempo, eu sou professor de projeto e acho que ter estudado na área de tecnologia me deu muito subsídio para ser um bom arquiteto de projetos, né? E aí, assim, como a gente está nesse bate-papo, talvez seja uma coisa que eu já destacaria, sabe, para os alunos, enfim, que estão no meio da graduação, no início, não ter preconceito com disciplinas que não são práticas, né? Muita gente entra em arquitetura com o sonho de projetar espaços, edifícios, acaba se dedicando muito ao ateliê de projeto e não dando muita atenção às disciplinas de teoria, história e às disciplinas de tecnologia. Eu acho isso um tiro no pé, gente, eu acho isso um engano, porque, na verdade, essas disciplinas, elas alimentam o processo de projeto, né? Então, existe um certo mito, existia desde quando eu era aluno, de que quem gostava de teoria ia ser professor, né? Quem gostava de projeto ia ser arquiteto de escritório. E hoje a gente vê que essas coisas não precisam necessariamente se misturar. Eu, por exemplo, não me enquadro, eu não me reconheço como um professor, efetivamente, ou não me reconheço apenas como um arquiteto de ofício, né, de escritório, efetivamente. Eu acho que eu posso ser as duas coisas, elas se alimentam demais na minha vida pessoal, no meu estudo de caso, né? Não que todo professor tenha que fazer projeto, nem que todo mundo que faz projeto tenha que ser professor, né? Eu até quero destacar nesse meu depoimento que não, eu não quero aqui definir nenhuma verdade, tá, gente? A minha experiência, ela é só minha experiência. Não entendam ela como um modelo a ser seguido, ou como se eu tivesse querendo dizer que quem não fizer como eu fiz não está fazendo errado, né? Longe de mim. Ao contrário, eu acho que cada um de vocês deve trilhar seus próprios caminhos, vão trilhar seus próprios caminhos. Esses depoimentos, tanto o meu como o de Mariano, como dos outros colegas que vão apresentar nesse evento, eles podem alimentar as histórias individuais de vocês, né? Então, enfim, como eu estava dizendo, eu acho que as disciplinas de suporte teórico, elas são muito importantes para quem vocês vão ser como arquitetos de ofício, né? E essas duas experiências minhas lá na graduação me enriqueceram muito, isso dentro da academia. Fora da academia, e ao mesmo tempo dentro, eu queria destacar a questão do estágio, tá? Passei muito tempo da graduação, acho que mais de 2 anos, não vou me lembrar exatamente, como estagiário de um escritório, Marina, que tem muita relação com o estágio que você teve com Hernani e Antônio Cláudio, que era o escritório, é o escritório de Gilberto Guedes Associados, né? Então eu entrei em Gilberto Guedes, era um escritório na época muito concorrido para se entrar, e eu também devo demais a Neucity Nem por ter convencido Gilberto Guedes a me permitir participar lá como estagiário no primeiro momento. Nem tinha vaga, então eu era mais um observador, e depois eu entrei como estagiário efetivo e não queria mais sair, porque para mim foi uma outra escola de arquitetura. Eu aprendi demais com Gilberto Guedes, não só com Gilberto, mas com todos os colaboradores lá, de Charlene, que era secretária na época, até os estagiários, que eram estagiários comigo, e a Fernando Galvão, que se tornou um amigo depois, que era um arquiteto já formado
que aguentava a gente lá no dia a dia, tirando dúvida com ele de tudo, né? Então, esse período de Gilberto Guedes foi muito importante, e a gente fez alguns trabalhos junto com o Toninho e Hernando, que depois que eu comecei a dar aula, eles já eram professores do Unip, e eu, assim, sempre, até hoje, né, ligo para Hernando para pedir referências, indicações, Gilberto também. Então, esse período de estágio de Gilberto Guedes, para mim, foi fundamental. Foi uma pessoa que me ensinou o que eu acabei de falar, né? Que não existe um arquiteto bom de prancheta, vamos chamar assim, que não seja muito bom de teoria também. Então, Gilberto era e ainda é uma pessoa muito erudita, né? Estuda muito arquitetura, nunca foi professor, que eu saiba, nem tinha pretensões de ser, mas não por isso ele não estudou muito, né? Então, ele fez pós-graduações e ele tem um escritório, né? Não sei se ainda funciona lá na frente do Mosteiro de São Bento, no centro histórico. Então, para mim foi um prazer mergulhar no centro histórico, e aí depois eu vou te explicar que no final das contas eu entrei um pouco para a área de patrimônio graças à experiência com o Neuci e também à experiência de Gilberto como arquiteto, que ele hoje acho que atua pouco na área de patrimônio, né, porque ele depois se tornou sócio de uma construtora que muitos de vocês devem conhecer, que é a Atlantis, né? Mas quando eu estagiei lá, ele fazia muitos projetos na área de patrimônio. Então, nós fizemos, inclusive, a reforma do conselho do clube da ABB, no centro aqui de João Pessoa, que se tornou a sede do Conselho Regional de Arquitetura, de CRM, né? Do Conselho Regional de Medicina. E ele também fez um projeto de reforma que não foi executado no Tribunal de Justiça do Centro, né? Aqui de João Pessoa. E foram projetos, assim como outros, a Igreja de Araruna também, eram projetos que requeriam muita carga teórica, porque se tratavam de bens tombados ou em área de entorno de bens tombados. E para mim, assim, eu ficava muito impressionado como ele dominava, né? Não só, como Mariana colocou, a questão do parafuso, né? Na coisa do detalhamento, mas também de aspectos teóricos, né? De teoria e história, de teoria do restauro, nesses projetos que eu me envolvi lá em Gilberto. Então, a experiência de estágio para mim foi absolutamente fundamental para ser o arquiteto que eu sou hoje, né? Então eu recomendo também quem puder que também estagie, assim, mergulhe em escritórios que vocês admiram, que vocês gostam do trabalho, porque isso vai moldando, né? Quem vocês vão ser como profissionais depois de formado, né? Bom, e aí onde é que eu estava, né? Essas experiências de formação. Quando eu me formei, gente, como eu disse, eu entrei logo no mestrado. Me formei no início, na metade de 2005 e entrei no mestrado em 2006. Nesses 6 meses de intervalo, eu trabalhei um pouco com projetos, juntei um dinheiro e fiz uma viagem assim muito longa e sem data para voltar. Comprei passagem só de ida. E essa viagem que eu fiz, foi uma viagem meio de arquiteto, assim, para conhecer muitas das coisas que a gente vê nos livros e, e a gente não conhece pessoalmente, e a arquitetura é muita experiência da vivência, né? Então era uma época que o euro e a libra não estavam tão caras como está hoje, e a gente não tinha pandemia, né? Podia viajar, então eu fiz uma viagem, assim, de mais de 2 meses. Eu só voltei quando realmente o dinheiro acabou, o limite dos cartões acabaram também. E essa viagem também foi muito importante, assim, de conhecer pessoalmente muitas das coisas que a gente estuda na teoria, né, e nos livros. Era uma época de internet ainda muito precária, né, mais ou menos, tinha muita, mas não tinha como tem hoje, né, de oportunidades de a gente ter acesso a experiências até, né, em 3D de alguns espaços, então eu tinha muito essa necessidade. Essa viagem também foi muito importante para a minha formação. E aí, quando eu me formei e entrei no mestrado, eu tinha
eu tinha planos de é, fazer mestrado, porque também eu pensava em dar aula, mas sempre tive planos de atuar como arquiteto de escritório. Então, eu abri uma frente de trabalho com um colega de faculdade que tinha passado no mestrado na USP, em São Carlos. Então, a gente começou a trabalhar como arquitetos juntos, mas a gente não tinha espaço físico, porque ele passou mais de 3 anos em São Carlos e eu em João Pessoa. Então, por isso que a gente só foi abrir o escritório mesmo, que chama Vila Nova, lá em Campina Grande, no ano de 2009, oficialmente em 2010, né? Então, entre minha formatura em 2005 e abrir o escritório com o Marcos Vinícius, que é esse sócio, que a gente abriu o escritório lá em 2010, 2009, se passaram 4 anos. Então, para minha experiência pessoal, não estou dizendo que também é uma regra, foi muito bom dar esse tempinho entre me formar e abrir o escritório. Eu trabalhei com ele, com alguns projetos menores, continuei trabalhando com o Gilberto Guedes em algumas experiências, e em 2009, em 2008, aliás, em 2007, quando eu estava no mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar junto com o Rui Rocha. Parece, Mariana, que você montou esses cases aí com pessoas só que eu possa costurar coisas, né? Eu vi que Rui também está como um dos convidados. E Rui é uma pessoa muito querida na minha vida, a gente se conhecia na época de faculdade, mas Rui é filho de Cristina Rocha, que é uma das arquitetas mais importantes da Paraíba e mais antigas também, né? Ela deve ser atualmente uma das arquitetas com mais tempo, né, de trabalho aqui na Paraíba. Então, lá na graduação da gente, ela já tinha um escritório, sei lá, há mais de 20 anos, 15, 20 anos, um escritório importante de arquitetura em João Pessoa, e foi uma época que o pai de Rui descobriu uma doença, um câncer, enfim, que depois de muitos anos ele veio a falecer, mas que Cristina Rocha, mãe de Rui, decidiu se afastar do escritório para se dedicar ao tratamento, que eram muitas viagens para São Paulo. E Rui disse: Ó, Fabiano, mamãe vai viajar muito agora, vai deixar o escritório, eu preciso de alguém para tocar o escritório comigo. E eu aceitei na hora, né? Assim, como eu disse, do mesmo jeito que eu aceitei da aula, olhando para trás hoje sem a menor experiência, eu aceitei tocar esse escritório com o Rui, também sem tanta experiência. E foi um período muito rico da minha vida profissional, porque era um período de muito trabalho, de um escritório que já era consagrado, então tinha muita demanda. Era uma época que o Brasil estava bombando assim economicamente, que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas. Era muito estrangeiro em João Pessoa fazendo estudos de viabilidade. Então a gente fez muitos projetos nessa época, lá no Espaço Criativo. Acho que Rui vai falar mais sobre o Espaço Criativo na fala dele. E, e a gente trabalhou juntos até 2013. Então, assim, foram 6 anos de sociedade com o Rui. A esposa de Rui, que é a arquiteta Priscila, era da minha turma da faculdade. Rui era um pouco mais velho, um ano mais velho que eu. E hoje parece que tem 20 anos, porque as pessoas não envelhecem, parece que só quem envelhece sou eu, não sei o que é isso. E é, em 2013 aconteceu uma outra coisa muito legal na minha vida. O escritório de arquitetura, meu escritório, como eu disse, né, ele foi fundado com o Marcos Vinícius em Campina Grande em 2010. Eu já tinha 4 anos com o Rui nessa experiência do espaço criativo. Rui não entrou como sócio no Vila Nova, lá em Campina Grande, porque, como eu disse, o espaço criativo sempre teve um tamanho muito grande e Rui sempre foi totalmente consumido por essa atividade do espaço criativo e depois como professor também. Mas em 2014, no final de 2013, aliás, já que Mariana falou, eu vou entrar
é quase um divã, né, Mariana? Um arquivo confidencial. Em 2003 eu fui pai, então nasceu meu filho lindo, que hoje tem 7 anos, Theo. Então 2013 foi um ano muito importante nesse campo aí, porque eu tanto decidi não ser mais sócio de Rui e mergulhar nesse projeto do Vila Nova em Campina, como eu fui pai de Theo nesse ano, como no final desse ano, a Amélia Pané, que tinha sido a pessoa que tinha me convidado, ou que me possibilitou entrar como professor no UNIP, ela tinha sido presidente do IAB, que eu não sei se todos conhecem, talvez os mais novos não conheçam, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Ela tinha sido presidente, se eu não me engano, de 2003 a 2005. E nesses anos, o IAB, que a Amélia foi presidente nesse período, fez muitas palestras, muitos eventos, e eu fiquei encantado com o que seria o IAB, o que é o IAB até hoje. Inclusive, nesse ano, há um mês e pouco atrás, o IAB completou 100 anos, né? É a entidade mais antiga de representação de arquitetos do Brasil, né? E lá em 2003, eu construí um carinho muito grande pelo IAB, pela gestão de Amélia, e porque foi a gestão de Amélia que inaugurou a Casa dos Arquitetos, que é uma casa, um casarão que talvez vocês conheçam, acho que todo mundo conhece, que fica ali ao lado do Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves. E aí, em 2013, essa casa estava ameaçada de ser devolvida ao governo do estado, porque ninguém queria assumir o IAB naquela época. O presidente era Walter, que inclusive faleceu e era professor do UNIP também, uma figura super arquiteto, super projetista de projetos complementares, uma pessoa que eu tenho muita saudade também, um cara especial. E é, a gente resolveu formar um grupo que assumiu o IAB lá em 2014, no final de 2013. Foi também essa atividade do IAB que me fez decidir interromper a sociedade com o Rui, que eu não estava dando mais conta. E Rui fez parte dessa gestão também. E foi uma gestão muito legal, gente. Vocês não vão lembrar, porque, enfim, nenhum estudante à época fazia arquitetura, mas foi um ano, eu não sei se Mariana vai lembrar, eu estava aqui no Facebook. Esse evento de hoje me fez voltar ao Facebook, eu não entrava acho que desde o 2000, sei lá, 2016, 17. E, e aqui tem um monte de fotos, gente, desse período, ó, lá do IAB. Essa é na frente lá do IAB. Ah, desculpa, eu tinha que compartilhar a tela, né, Mariana? Olha eu aqui vendo as coisas e deixa eu compartilhar aqui com vocês, gente. Você Aplicativo Fabiano, tela. achou, né? Não, Aí, eu acho que eu achei. tá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Tô aqui no Facebook do IAB. Ó, o Rui aqui, ó, que vai estar com vocês amanhã, eu acho, né? Também Pascal, que eu acho que foi professor, não lembro se Pedro Rossi foi. Paula Ismael foi professora do UNIP, Messia também foi, Luciana Passos foi, acho que Marco Coutinho também foi, Marcos Vinícius aqui, que foi meu sócio, né, foi meu sócio no Vila Nova também foi. Então, era um grupo muito legal, Yuri Duarte, que estava no Conde, era uma turma muito legal e a gente fez muita coisa bacana, gente. A gente fez muito evento, festa de lançamento do site que o IAB não tinha, exposições, premiações. Isso aqui é o presidente nacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Haroldo Pinheiro. A gente trouxe para João Pessoa para fazer palestra. Haroldo trabalhou com Lelé, né, com João Filgueiras. Aqui Toninho, ó, dando palestra lá em 2014, que é professor de vocês, junto com o Kleimer, que é do Martins e Lucena. Então foi uma época muito legal, gente. A casa cheia aqui, ó, com muita gente vendo as palestras. A gente fez um evento chamado Conversas de Quinta, que trazia palestrantes do Brasil todo e de fora do país. Então a gente trouxe o pessoal do Plan B, que é um escritório de Medellín, na Colômbia, que inclusive estão fazendo um projeto em um hotel aqui na beira-mar do Cabo Branco hoje. A gente fez eventos em praça pública, ó, isso aqui é lá no Parque da Criança, em Campinas, exatamente com o Federico Mesa, lá do Plan B.
fez festival de cinema, fez parceria, isso aqui é no meu escritório em Campina Grande, a gente fez uns eventos lá. Então, assim, foi uma época muito, muito, muito legal de produção cultural em João Pessoa. A gente fez premiações de projeto, de fotografia. Eu aqui bem novinho, ó. Aqui um evento em Campina Grande com Marcelo Ferraz, gente, que é do Brasil Arquitetura, vocês devem conhecer também, a gente trouxe. Então, assim, foi uma época de muito trabalho legal. Eu vou falar um pouco sobre isso. Isso aqui é Luciana Andrades, que é do MAPA, que é um escritório do Rio Grande do Sul, em parceria com o Montevidéu. E aí a gente foi para o Fórum Mundial Urbano em Medellín, também nas articulações do IAB. Essa aqui é uma foto lá em Medellín, do pessoal da diretoria do IAB. Então foi muito legal. E nessa época a gente fez muitas parcerias, inclusive do próprio Luciano Andrades, que eu vou explicar um pouquinho depois, que a gente foi construindo nesse período. Então essa época do IAB foi muito legal. Depois desse momento do IAB, eu entrei no. Deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar. Aliás, vou deixar aberto aqui. Eu fiz parte da direção nacional do IAB, junto com o Nivaldo, que é presidente, foi presidente junto comigo, que ele estava aqui numa das fotos que a gente, na época, já tinha convidado ele para ser palestrante. E no IAB Nacional, gente, aí eu conheci arquitetos importantes do mundo todo, do Brasil e de fora do Brasil também. Então eu digo que, ó, a Amélia aqui, ó, né? Lá do NIP, Amélia, Haroldo, Cristina Evelise. Foi uma época, eu digo que o IAB foi uma outra escola de arquitetura para mim. Eu recomendo demais que vocês façam parte dessas entidades. Junto do IAB Nacional, a gente começou a organizar o Congresso Mundial de Arquitetos, que vocês devem estar acompanhando, que seria ano passado e agora vai ser esse ano em função da pandemia. Fui bater na China, gente, porque o IAB é parte da União Internacional dos Arquitetos. E também faz parte do CIALP, que é uma confederação de países, é um colégio de países de arquiteturas, de países de língua portuguesa. Então, ano passado eu tive em Macau, que é na China, que é uma província que fala português ainda. Então, essas experiências, eu fui vice-presidente nacional do IAB, que foi um cargo que Oscar Niemeyer ocupou, que os irmãos Robertos ocuparam, Vila Nova Artigas. Então, é uma escola, assim, para mim foi muito, muito importante. E a partir do IAB, eu fui convidado para ser curador de uma premiação latino-americana que chama Prêmio Oscar Niemeyer, que selecionou obras do Brasil para concorrer na América Latina como um todo. Então, era um corpo de jurados de várias regiões do país que a gente analisava os projetos brasileiros que iriam para essa final no México, né? Então, lá eu conheci o pessoal do Estúdio 41, que talvez vocês conheçam. E aí, assim, só para vocês verem o nível, né, dos projetos, incrível para mim como um arquiteto conhecer esse universo das premiações do lado de quem escolhe, né, as obras, do lado da curadoria, não apenas do lado de quem participa, né? E essa parceria do IAB, essas relações no IAB abriram portas muito importantes, como a parceria com o escritório que eu falei lá de Porto Alegre, que é o MAPA, e que eles venceram o concurso para a sede do CREA, em Campina Grande, que foi um concurso organizado pelo IAB, e que meu escritório foi parceiro desse escritório lá, porque nós éramos a sede local que fiscalizávamos a obra para eles. Essa obra viajou o mundo todo, foi super premiada, e a gente lá compôs a equipe. Essas fotos são do Leonardo Finotto, que é um fotógrafo muito importante de arquitetura do Brasil hoje, e essa experiência foi muito, muito legal. Nesse campo das parcerias,
o escritório Estúdio 41, como eu mostrei aqui, né? Foi o escritório que ganhou o concurso da sede da estação Almirante Ferraz, né? Comandante Almirante Ferraz, na Antártica, né? Que é a sede brasileira do Exército e das pesquisas da Antártica. E eles, assim, são um dos escritórios hoje mais premiados no Brasil, e eles participaram de um concurso no Conde, né, para a escolha de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que eles ganharam esse concurso com imagens. Se eu estiver passando rápido, Marina, você me diz, tá? Eu estou considerando que a gente tem até umas 11h20 para conversar. Não sei se está rolando perguntas aí. Se você quiser me interromper, eu falo muito, viu? Cuidado, aí, senão... Tá ótimo, Fabiano. Aí, ninguém mais Ótimo. fez pergunta, não. Se tiver alguma que seja Certo. no contexto que você estiver falando, aí eu te interrompo. Joia, beleza. Então, o Estúdio 41, que é esse escritório do Paraná, ganhou o concurso lá da UBS, e graças à nossa parceria lá no IAB, nas palestras e nessa premiação, eles também convidaram o escritório para ser a, a sede de suporte local da execução desse prédio, que não está em execução, que eu saiba, né, ainda. Parece que a ordem de serviço foi dada no final do ano passado, que vai ser também uma experiência muito legal do nosso escritório de acompanhar, como foi lá na sede do CREA, a construção dessa UBS quilombola lá na cidade do Conde. E na cidade do Conde, na gestão passada, ela foi administrada por uma prefeita mulher, Márcia Lucena, e que convidou Flávio Tavares, que é um arquiteto, colega nosso do IAB também, que fez uma gestão incrível, junto com um monte de outros arquitetos lá no Conde, e que eles decidiram fazer um concurso para a reforma do centro do Conde, do município do Conde. E aí eu fui convidado, pela experiência que a gente tinha no IAB, para coordenar esse concurso. E que foi uma experiência também incrível, porque eu convidei a comissão julgadora, Gilson Paranhos, se tornou um grande amigo lá de Brasília, foi presidente da CODAB, que é a Companhia de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal, e que eu convidei para fazer parte do júri, juntamente com outros colegas. E aqui são imagens do vencedor desse concurso, lá no Conde, e essa obra foi executada, gente, está entregue lá. Então, assim, o Conde entrou no mapa, né, das cidades no Brasil, das raras cidades do Brasil que escolhe projeto não por licitação de menor preço, né, mas por qualidade, por concurso, né? E esse projeto realmente foi muito legal a gente ter participado dessa coordenação, né? E o resultado construído foi muito, muito interessante também. Isso aqui já é o segundo colocado. Que mais? Bom, e aí é isso, gente. Essa experiência do IAB, ela depois se desdobrou, né, para uma militância também no Conselho de Arquitetura, porque nós, no IAB, ajudamos a construir o Conselho de Arquitetura. Os mais novos não vão lembrar ou saber, nós pertencíamos ao sistema CREA, né? E com fé CREA, que hoje estão os engenheiros, sempre estiveram os engenheiros, né? E a gente criou o Conselho de Arquitetura, que completou 10 anos no ano passado. E aí a gente constituiu uma chapa que foi vitoriosa, foi muito apertada a votação, né? Metade, quase 50% a 50%, e que a gente hoje, mas no caso, só a chapa vencedora majoritária que elege os conselheiros federais, e eu estou junto com Camila Leal, que é uma colega que está lá na fotinha do início, que está aqui, cadê? Marcos Fassuna aqui, Marina, que você, né, estagiou com ele também, trabalhou com ele, aliás. E eu formo com Camila Leal hoje a dupla de conselheiros federais, que representa os arquitetos
na Paraíba. Então, essa aqui é Camila, esse aqui sou eu, nós somos os conselheiros federais do CAL, que é uma entidade bem diferente do IAB, né, que é uma entidade cultural, é uma autarquia, né, cuja função é fiscalizar e regulamentar a profissão de arquitetura e urbanismo, mas tem sido um desafio muito legal, inclusive reencontrar muitos dos colegas lá do IAB. Aqui eu estou vendo, né, Pedro Rossi, Paula Ismael não está aqui, mas é conselheira também, Raíssa, Flávio, Raoni, que está aqui, que também é conselheiro, a Ida, que também estava na chapa, aqui Paula Ismael, né? E reencontrar essas pessoas nesse espaço agora institucional do Conselho de Arquitetura, né? Bom, e aí em 2010 eu saio do Unip e entro na Unifacisa, que é a faculdade que eu dou aula já há 10 anos, né? É uma faculdade de arquitetura em Campina Grande, onde, antes da pandemia, obviamente, né, as aulas presenciais eram lá, agora eu posso fazer elas de João Pessoa, e, e aí o meu escritório fica também em Campina. Então, como eu estava dando aula em Campina Grande e o escritório ficava em Campina Grande, eu acabei mudando a sede do mudando minha morada para Campina Grande, mas continuo em João Pessoa, porque em 2017 nasce minha segunda filha, Isadora, linda também, e que os dois moram aqui em João Pessoa com a mãe, e eu moro em Campina Grande, mas fico vindo semanalmente para vê-los e também para dar conta de coisas de trabalho. Nós estamos atualmente com um projeto de restauro aqui em João Pessoa, de uma casa incrível que fica ao lado de FAEP, uma casa tombada, solta no lote, lá na João Machado, e que vai consumir muito tempo da gente aqui em João Pessoa. Mas a maior parte da produção do meu escritório, aí eu estou aqui com o site dele aberto, para quem tiver interesse, sigam nas redes sociais, fazer a propaganda, né, Maria? Vila Nova ARQ, tá? É o arroba Vila Nova ARQ, de arquitetura. E assim, eu gosto dessa página inicial do site, que fica passando esses projetos para dizer que a gente não tem muito. A gente se orgulha muito de não ser especialista em nada, né? A gente desenvolve projetos de diversas escalas, de casas pequenas, de pequenas reformas, a, é, a grandes edifícios como esse que vocês estão vendo agora lá em Campina Grande. Projetos de porte maior, casas em condomínios, projetos especulativos para concursos. Então, esse projeto que vocês estão vendo, por exemplo, e esse aí, né, foi o terceiro lugar no concurso nacional de habitações coletivas em Sobradinho. Então, é um escritório muito diverso nesse sentido, assim, do campo de atuação. Hoje nós somos nove pessoas lá no escritório. Nós somos 4 arquitetos. O sócio que eu falei para vocês, Marcos Vinícius, que começou comigo em 2010, em 2016 ele sai da sociedade. Vale a pena esse aqui, gente, mostrar isso a vocês, que é o lugar onde a gente trabalha hoje, né? Lá em 2009, a gente reforma essa casa aqui, que é uma casa histórica no centro de Campina Grande, no centro histórico, e que a gente restaura e transforma ela no nosso ateliê, que é esse espaço de trabalho que vocês estão vendo aqui, e que não é só um ateliê de projeto, mas é também o que a gente gosta de chamar de um espaço de discussão, de reflexão, de pesquisa. A casa tem um quintal que a gente gosta muito, a gente realiza uma série de eventos lá, mas que, enfim, vocês podem depois conhecer mais. Ela estava assim no início, ela estava assim quando a gente encontrou ela, quando a gente alugou, é uma casa alugada, na verdade, e depois ela ficou dessa forma, né? Então,
Em 2016, Marcos Vinícius, ele passa como professor efetivo na Universidade Federal de Campina Grande, lá no curso de arquitetura, e ele deixa de ser sócio. Eu fico 2 anos sozinho na sociedade, e recentemente eu incorporei 3 colegas arquitetos que tinham sido meus alunos na Facisa e na UFCG, que eu fui professor substituto lá, e que nós somos hoje 4 arquitetos formados de escritório e de 3 a 5 estagiários, porque é muito rotativo. Eu falei 9 porque nós éramos 9, mas agora nós somos 7 atualmente lá no escritório, né? De estudantes que são estagiários lá conosco. Tem um videozinho que eu queria passar aqui, que a gente fez em homenagem aos 10 anos de escritório. Ele tem 1 minuto, gente, então nem se preocupem muito. Aqui abre depois o YouTube com seus últimos vídeos, né? Vistos. Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar aqui agora, Vici. É numa bolinha que tem aqui em cima. Eita, calma. Aqui, Ah, né? isso. Isso, Tem até pronto, uma já é. pergunta Não para tinha usado. Adriano. Maria Eduarda perguntou como é que funciona o processo para entrar nessas entidades IAB que tu estava falando na época, na live. Aham, certo, certo. Bom, assim, antes de falar, só para dizer que era isso mesmo, Mariana, que eu tinha separado, assim, de histórico. Não sei se eu atropelei muita coisa ou se era isso a expectativa, né? Se era essa a expectativa de vocês. Mas, claro, aí eu fico à disposição para a gente conversar um pouco agora. E, enfim, fico bem, bem, bem livre para isso. A Eduarda, né, que você falou, que perguntou. Isso. Veja, essas entidades, elas são entidades sem fins lucrativos. O IAB, no caso, é uma entidade associativa sem fins lucrativos. Ou seja, para você entrar nela como associado, você precisa ser sócio, né? Você precisa se associar. Quem não é arquiteto ainda pode entrar como sócio aspirante. Você paga uma anuidade super baixa, e depois, se você já for formado, você vira sócio efetivo. E aí, quando você se torna sócio, você passa a ser parte da entidade. Então, você participa das assembleias, você participa de todas as votações e decisões do instituto. Você pode formar uma chapa para concorrer à direção, né? À diretoria e à presidência. Em geral, gente, na Paraíba, a gente sempre tem chapa única, porque, enfim, os objetivos são muito comuns e normalmente há um revezamento, né? Quando eu fui presidente, por exemplo, Pedro Rossi era secretário-geral, depois ele assumiu a presidência. Hoje quem está na presidência é a Aida Pontes, e era minha vice lá atrás, né? Então, é uma construção coletiva. A gente sempre estimula muito a renovação. É o caso, inclusive, dessa gestão atual, apesar de a Aida ser presidente e ter estado na minha gestão, mas a grande maioria da diretoria atual é de arquitetos recém-formados, exatamente para a gente dar a oportunidade dessa galera se envolver com o Instituto e contribuir com o Instituto dali para frente, né? É muito heterogêneo o IAB. O IAB tem gente muito nova e tem gente com mais de 80 anos, 90. Pra vocês terem ideia,
Elito, né? Edson Elito, que é membro do IAB de São Paulo, ele é, ele é conselheiro superior do IAB de São Paulo e ele foi coautor do Teatro Oficina com Lina Bobardi, imagine. Então ele é muito experiente, assim, já um senhorzinho, e tá lá junto com a galera nova e tocando o IAB, né? No CAL é a mesma coisa, gente, só que o CAL é compulsório, né? O CAL você não tem a opção de ser associado ou não ser associado ao CAL, né? O CAL, para a gente atuar como arquiteto, a gente precisa ter registro lá. E o processo de eleição para o CAL é democrático, do mesmo jeito como o IAB. Qualquer arquiteto que esteja inscrito no CAL pode formar uma chapa e concorrer, né, às eleições. Foi o que a gente fez agora no final do ano passado, né? Exatamente, no final de 2020. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tá tudo certo, tudo claro? Ave Maria, gente, pergunte qualquer coisa. Eu estava toda na expectativa da gente trocar uma figurinha aí e vocês não perguntam nada. Eu vou achar que ninguém gostou de nada que eu falei, viu? Estou encantada com a história de vocês. Massa, Maria Eduarda. Que sirva de inspiração, realmente. É como o Fabiano falou, né? O que a gente fala aqui não é verdade absoluta, né? Mas a gente teve essa ideia de falar um pouquinho sobre a vocação, né? Sobre a nossa história, para inspirar vocês, assim, trazer novo ânimo. A gente sabe que 2020 foi um ano super difícil, né? A gente precisou se reinventar aí, passou esse tempo tão distante, separado e sem essa presença, esse, essa troca do presencial, né? As coisas podem se tornar ainda mais difíceis. Então, a gente quis trazer realmente essa pegada para o esquenta desse ano, para motivar vocês, né? Inspirar vocês. E que bom que a gente pode inspirar vocês, né? Que bom que a história que a gente tem construído é, já vale a pena, né? Todo o esforço, toda a dificuldade, tudo que a gente passou, se a gente já está aqui trazendo essa motivação para vocês. Legal, legal, que bom. Então é isso, gente. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente finaliza o nosso primeiro momento do Esquenta AU. Hoje à noite a gente vai ter um segundo momento, né, com o professor Eduardo Nóbrega. O link de acesso está lá no nosso IG, certo, gente? Hoje às 19 horas. Estejam presentes. O professor Eduardo vai contar um pouquinho da história da gente. Inclusive, acabei de receber uma surpresa. Saiu no Nipé Oficial uma foto minha no dia da minha colação de grau. Depois vocês vão ver lá. Acabou de sair, então é legal que a gente está falando a mesma linguagem, né? A instituição acabou de postar um TBT aí de vários coordenadores que se formaram. A gente Vocês está vão, aqui voltando um pouquinho na história. vão confirmar o que eu disse, que ninguém envelhece, só eu, né? Tá aí Mariana, Rui, Dudu, todo mundo com a mesma carinha de quando foram meus alunos. Que bom, né? Isso é ótimo. Obrigada, Fabiano. Obrigada a todos vocês. 68 presentes. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, mais tarde a gente se encontra às 7 horas com o professor Eduardo. E eu não vou estar presente à noite, porque eu vou ter que me dividir um pouquinho para a abertura do de design. Mas professor Sebastião, eu acho, vai estar conduzindo com vocês hoje à noite. Beleza? Massa. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu, Fabiano. gente. Obrigado. Tchau, bom evento para vocês.